Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E sabe sobre o que a gente vai estar falando? Sobre domínio e imagem de funções de várias variáveis. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o que seria o domínio? O domínio é o maior conjunto onde a regra de definição obtém, gera números reais, ou seja, obtém números reais. Então, pela, então é o maior conjunto pela regra de definição que gera números reais. Então, esse é o domínio. Mas pode ser que o domínio seja especificado de outra forma, explicitamente, em alguns casos, certo? E a imagem? O que seria a imagem? A imagem de uma função de várias variáveis é o conjunto de variáveis de saídas para a variável dependente, certo? Então, vamos ver isso na prática. Como que é isso? Então, aqui a gente vai obter o domínio e a imagem de algumas funções do plano, algumas funções que estão no espaço, né? Funções de duas variáveis, de funções de três variáveis. Acho que fica mais claro assim, certo? Então, a primeira função é essa, z igual a raiz de y menos x ao quadrado. Tá, aqui o processo para achar o domínio é o mesmo que lá em função de uma variável. Ó, a raiz, ó, toda raiz, ó, você vai, uma raiz nos números reais, quem está dentro da raiz tem que ser positivo. Não existe raiz de número negativo nos números reais. Então, a gente aplica a mesma coisa aqui. Então, y menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Então, y tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Então, esse é o domínio. São todos, ó, os y maiores ou iguais a x ao quadrado, certo? Você poderia escrever assim, domínio é igual, domínio é igual a todos os pontos do plano pertencente aos reais, né? Ao R2, tal que y seja maior ou igual a x ao quadrado, certo? E a imagem? A imagem aqui, ó, todos os números que a gente obtém aqui, essa raiz, ó, sinal positivo aqui. Então, todos os números que a gente obter aqui são maiores ou iguais a zero. Então, ó, a imagem vai de zero até mais infinito, certo? Esse mais infinito meu parece isso, até mais infinito, ok? Então, esse é o domínio e a imagem dessa função. A gente também pode obter o gráfico do domínio. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. São todos os... Ó, quando y, se eu pegar y igual a x ao quadrado, isso aqui é uma parábola, né? X e y. Então, é uma parábola. Quando o x é 1, o y vai ser 1. E quando x é 0, o y é 0. Quando é menos 1, é 1. Quando x é menos 1. Para facilitar aqui, então a parábola vai estar mais ou menos assim, ó. É mais ou menos isso aqui.
Aí, essa parábola, ela vai estar pintada aqui, ó. Deixa eu só... Epa. Ctrl Z. Deixa eu ver. Vou pôr um mais claro. Só para ficar mais de outra cor. Então, aqui, ó. Aqui. Quando y é igual a x ao quadrado, vai dar essa parábola, que ela continua infinitamente. Agora, quando... Ó, ele quer todos os y que seja maior que x ao quadrado. Quando que y é maior do que x ao quadrado? Olha, se eu pegar aqui, ó, 1, se eu pegar aqui 1, eu tenho que mudar a caneta, né? Detalhe, né? Se eu pegar aqui valores de 1, aqui, o y e... Ó, quando x é 1, o y é 1, certo? Vai cair aqui, ó. Mais ou menos assim, certo? Então, aqui. Mas se eu pegar, ó, para x1 e y2, vai estar aqui dentro da parábola, certo? Então, ó, e y, o valor de y é maior do que o de x. Então, a parte onde y é maior do que x ao quadrado é dentro dessa parábola x ao quadrado. Então, aqui, ó. Fica assim. Vou só fazer uma coisa aqui para dar certo. Então, pintando aqui, ó, é toda essa região dentro da parábola, ok? Então, olha, o domínio é toda a parte de y igual a x ao quadrado mais o que está dentro, certo? Agora vamos ver outro caso. Seria esse daqui, ó. Esse caso aqui, olha, nesse caso aqui, ó, você tem que z igual a 1 sobre xy. É uma fração. O que nunca pode acontecer numa fração? Se eu tenho uma variável no denominador, essa variável nunca pode ser zero. Então, a gente tem que x, y tem que ser diferente de zero. Então, se o x for zero, zero. Se o y for zero, zero. Se os dois ao mesmo tempo for zero, então x vezes y tem que ser diferente de zero. E a imagem? A imagem aqui, ó, pode dar valores negativos, qualquer valor negativo, pode dar qualquer valor positivo, você pode obter, né? Mas se obtém zero, não. Então, ó, vai de menos infinito até zero, união, ó, porque o zero tá fora, de zero até mais infinito, certo? E como que seria o gráfico disso? Olha, pensa só, o x não pode ser zero. Ó, o x, ó, porque x vezes y. Então, se o x for zero, vai dar zero. Então, a reta x igual a zero tá fora, ó. Então, aqui vai ser tracejado, ó. Aí, o y pode ser zero? Não. Então, a reta y igual a zero, que é o eixo x, também se tracejar. Ah, mas e os dois ao mesmo tempo? Pode ser zero? Também não.
Então, aqui, ó, é uma bolinha furada. Então, onde que tá meu domínio? O domínio vai ser tudo que tá aqui, ó. Eu vou fazer até um cantinho aqui, ó. É todo o plano de menos, onde que x e y são zero, certo? E o domínio é tudo isso daqui. Vamos só arrumar aqui, fica mais bonitinho. Mas é isso que eu escrevi aqui, mais clarinho. Então, o domínio é todo isso daqui, certo? Graficamente. Agora, vamos ver outro exemplo. Olha, esse caso aqui. Quando você tem o seno, o ângulo pode ser qualquer valor. Você obter seno de 1, seno de 2, pode ser qualquer valor, não tem restrição. Então, aqui são todo o plano. A gente pode falar assim que é todo o R2, certo? Pode escrever assim ou todo o plano. Eu prefiro o R2, porque a gente está no plano R2. O plano é o R2, né? E a imagem? A imagem. Seno, a imagem do seno sempre é a mesma de quando da função é real. A imagem não fica entre menos 1 e 1. Então, como o gráfico do domínio é todo o plano, então não tem restrição. Então, se fosse fazer o anterior, ó, seria todo o plano XY, só que aqui, ó, as retas não seria tracejada, seria inteira aqui, certo? Entendido? Agora vamos para o próximo. Esse daqui já é no R3. Você tem, olha, seus pontos são do R3, certo? Esses pontos são do espaço. Aqui, os números que tem que estar dentro da raiz tem que ser positivo. Mas, ó, independente do valor de x, y, z, sempre vai ser positivo, porque estão elevados ao quadrado. Então, aqui vai ser todo espaço. Então, posso escrever R3 ou todo espaço. Como é uma raiz, ó, W é igual a raiz, aqui é positivo, então a imagem vai de 0, né? Que pode dar 0, até infinito. Certo? Então, como é todo o espaço, então é todo o R3. Então, pode ser qualquer ponto do R3 que você obtém um valor real que está entre 0 e mais infinito. E nesse caso aqui, é uma fração. Olha, o que não pode acontecer se a variável estiver no denominador? Tem que ser maior diferente de zero, maior que zero. Ai, meu Deus. Diferente de zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado tem que ser diferente de zero. Mas quando isso acontece? Se o x for zero, não tem problema. O y e o z tem que ser diferente de zero. Então, se duas variáveis aqui for zero, não tem problema, desde que uma delas seja positiva. Então, o problema aqui vai ser quando as três ao mesmo tempo são iguais a zero. Então, não pode acontecer de a tripla aqui, ó, ser
igual a zero. Todos x e y, z ao mesmo tempo ser igual a zero. Então, isso daqui tem que ser diferente de zero. Então, o domínio são todos os pontos do R3, tal que x, y, z seja diferente de zero. Certo. E a imagem disso? Olha, aqui é 1, certo? Aqui, ó, você está pegando. Independente do valor de x, quando é elevado ao quadrado é um valor positivo. Aqui também, ó. Independente do valor de y, vai ser elevado ao quadrado, vai dar positivo. A mesma coisa do z aqui. Quando você soma 3 valores positivo, vai continuar sendo positivo. Então, a imagem vai estar de 0. Aqui nunca vai dar 0, né? Porque aqui é 1 e você não pode dividir por 0. Então, até infinito. Certo? Agora, por último, é esse caso aqui, que é W igual a x vezes y ln de z. O nosso problema aqui é no ln. No ln, que é o logaritmo, o logaritmando tem que ser positivo, certo? Tem que ser maior do que zero. Então, z tem que ser maior que zero. Então, isso daqui vai dar do semi-espaço onde que z é maior do que zero. Certo? Então, o domínio é z maior do que zero. E a imagem? Ó, se o z é maior do que zero, ó, aqui, ó, ln, você pode obter o logaritmo de, você pode obter tanto o número negativo como positivo. E aqui tá x vezes y. Se o valor de x e de y pode ser positivo ou negativo. Então, isso daqui pode dar qualquer número real, certo? Então, a imagem é todos os reais. Eu posso escrever assim ou posso escrever de menos infinito até infinito, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de domínio e imagem, que vocês tenham compreendido como encontrar o domínio e a imagem de funções de várias variáveis. Não sei se vocês perceberam que o processo é análogo ao que a gente fazia em função de uma variável. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e não se esqueça de inscrever no canal e de deixar o like e de compartilhar essa aula com quem precisa. Até a próxima!